Deixa eu ver aqui, no caso da turma de vocês, deixa eu olhar onde é que a gente parou. Deixa eu ver onde é que a gente tinha parado essa turma. Boa noite, Gisele. Então, pessoal, estamos esperando os colegas entrarem. Hoje a gente tem aula normal, semana que vem é que é a nossa semana de estudos individualizados, ou aula invertida, como vocês preferirem chamar. Boa noite, Letícia. Bem, pessoal, então, eu estou conferindo aqui, eu acho que a gente ia terminar do ponto 4, aí hoje seria o ponto 5, né? Uhum. Só estou dando aqui uma conferida no arquivo da aula passada. Então, vamos dar uma conferida aqui. Pronto, já achei. Pessoal, antes da gente começar a exposição, deixa eu chamar a atenção para vocês em relação a algumas coisas. A prova de vocês, as provas, vão ser do dia 29 de março ao dia 9 de abril, tá? No caso da turma de vocês, nesse sentido, a gente vai seguir o cronograma. E sempre fiquem de olho no cronograma, né? A gente está seguindo ele o mais estrito que a gente possa possível, né? Então, por exemplo, essa semana, deixa eu abrir aqui o cronograma da turma de vocês. Eu tenho muitas turmas, né? N1. Pronto, eu estou aqui autorizando as pessoas a entrarem. Então, gente, como eu estava dizendo aqui, no cronograma de vocês, hoje, porque está interrompendo, eu não sei porque algumas turmas da noite, porque à tarde eu tive reunião do grupo de pesquisa e não tive esse problema. Algumas turmas da noite estão com esse problema de que o aluno tem que pedir autorização para entrar. Então, não sei o que é. Não sei o que está havendo, não, com vocês, com essa questão de pedidos para entrar. Por exemplo, estou recebendo de instante pedidos para entrar. Porque, a princípio, se você está com um e-mail institucional, a não ser que você esteja com um e-mail fora da instituição, né? Mas se vocês estão usando, e a maioria está usando, deve ser alguma coisa de configuração, Siddhartha. E aí, porque o normal é o seguinte, só pede autorização quando você está usando um e-mail que não seja da instituição, um Gmail comum, né? Mas se está usando um e-mail da instituição, não tem por que pedir autorização, o sistema não teria por que pedir, é algum bug, alguma coisa assim. Gente, vamos lá.
falar aqui para vocês. Olha, hoje, como está previsto no cronograma, a gente vai dar o ponto 5, o Estado nas relações internacionais, reconhecimento, sucessão e princípio da não intervenção. Esse é o conteúdo de hoje. Semana que vem não teremos aula, a gente vai ter aula ao vivo, né? A gente vai ter a semana de estudos individualizados, que é justamente aquela semana que vocês devem entregar, quem já não fez, porque pode fazer antecipadamente, né? Sabem disso. Devem entregar os exercícios de fixação e estudos dirigidos, no caso do ponto 4, 5 e 6. Certo? Então, fica até semana que vem. Dia 31, a gente daria o ponto 6, conflitos internacionais, soluções pacíficas e arbitragem, e quem está com o grupo para a primeira unidade colocaria o grupo da primeira unidade. No dia 7 vai ser nossa avaliação da primeira unidade, porque aí está dentro do calendário que a própria instituição estabeleceu, né? As provas de vocês vão ser do dia 29/3 a dia 9 de abril. Bom, mesmo que a gente tenha uma eventual permissão da volta das aulas em regime híbrido, quem está em regime presencial deve assinar a ata na instituição, tá? Mas aí a gente vê de acordo com o cenário. Mas de todo jeito vai ser enviada a prova através do Moodle. E como é que vai ser a prova de vocês? A prova de vocês será dissertativa. Cada ponto vai ter um tema de dissertação, não é para dissertar sobre todo o ponto, não, é o que eu delimitar. Vocês escolhem e respondem um, tá? Vai ser uma dissertação, ou seja, vocês têm que fazer a partir das palavras de vocês, contando com introdução, desenvolvimento e conclusão, 15 a 25 linhas digitadas, mas essas instruções vão estar na própria prova. Sendo a dissertação, não cabe citação direta nem da legislação, tá? Nem da legislação nacional ou internacional, tratados, etc. Vocês podem citar a legislação nacional e internacional, os autores, porém, usando as suas próprias palavras, tá? Uma coisa que eu quero pedir é que não emprestem, como a prova dissertativa e a dissertação tem que ser uma coisa escrita a partir da sua redação pessoal, não emprestem a dissertação de vocês para colegas, tá? Porque pode acontecer de cópia parcial ou total, e aí haverá desconto total ou parcial da nota de acordo com o que a gente avaliar, tá? Então, se o colega está com dificuldade, vocês podem ajudar, né? Isso faz parte do jogo, não tenho nada contra. Porém, ajude, por exemplo, dando uma referência, né? Passando uma bibliografia, olha, fulano, eu olhei tal livro, tal página, dá uma olhada. Mas não, fulano, me mande a sua para eu ver como é que você fez para fazer a minha. Não, porque... Sim, e aí com detalhe, eu vou deixar a prova com uma semana. Então, dia 31, inclusive vou fazer semana que vem. Semana que vem eu tenho que fazer um artigo para mandar para um evento, estou decidindo se eu vou mandar para a Ampox ou se eu vou mandar para o Comped. Mas eu vou fazer esse artigo semana que vem, né? E aí... E aí, pessoal, o que mais? Sim. E aí, semana que vem eu vou fazer essas provas. Vou disponibilizar para a turma de vocês a prova no dia 31 de março. Tá? Vocês vão ter que responder até o dia 7 de abril, que é o dia de entrega da prova. Prova dissertativa, prova subjetiva, tá? Escolhe um dos temas de dissertação. Cada ponto tem um tema de dissertação. Certo? Boa noite, Ramon. Boa noite. Pronto, agora eu vou começar a exposição do ponto 5. No final da aula, a gente dá uma repassada nesses assuntos, principalmente para aqueles que estão entrando aos poucos, né? Claro, se algum de vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer agora. Pode ser no chat ou no áudio, né? Pronto, pessoal, então vamos começar a exposição do assunto, né? Como sempre, a aula fica gravada e fica à disposição de vocês
Bem, pessoal, o ponto 5, que é o penúltimo ponto da primeira unidade, é o Estado nas relações internacionais, reconhecimento, sucessão e princípio da não intervenção. Então, esse é o nosso ponto 5. Reconhecimento, sucessão e princípio da não intervenção. Reconhecimento se dá no processo de independência, que é o reconhecimento de Estado, ou numa questão de golpe de Estado ou revolução, no caso do reconhecimento de governo. Sucessão é quando um Estado é extinto, como é que fica para outro sucedê-lo, né? E o princípio da não intervenção é um princípio bastante utilizado. Esse princípio, ele tem aspectos bem interessantes e controvertidos que a gente vai dar algumas pinceladas hoje, né? Então, esse é o nosso assunto. Bem, pessoal, prosseguindo aqui, antes da gente entrar propriamente na questão do reconhecimento, é preciso a gente lembrar alguns conceitos básicos que talvez vocês tenham visto em ciência política, em teoria do Estado, em direito constitucional mesmo, que é a questão da soberania, né? A soberania, ela é um atributo do Estado. A soberania, enquanto conceito e prática política, foi concebida aproximadamente 500 anos atrás, no começo da Idade Moderna. E a soberania, ela tem dois aspectos. No aspecto interno, a soberania é representada pelo monopólio da violência, cuja teoria de Max Weber, que era sociólogo, apesar de ser formado em direito, ele se dedicou à sociologia, né? Foi trazida por Kelsen. E no aspecto externo, a independência. Porém, uma coisa que eu chamo a atenção de vocês é o seguinte: a soberania, pessoal, hoje ela não é absoluta, é uma soberania relativa. Por isso que muita gente de ciência política, e acho que eu já disse a vocês que eu tenho mestrado em ciência política, né? Meu doutorado é em direito, mas o meu mestrado é em ciência política. Então, muitos cientistas políticos dizem que não há mais soberania, porque se ela foi pensada era absoluta e hoje é relativa, então o que existe hoje não é mais soberania. Aí vocês podem pensar do jeito que vocês quiserem, tá? Isso aí é uma questão de uma posição, de determinados autores, tá certo? Então, percebam, o que é certo é que não há mais soberania absoluta. No aspecto interno, o Estado é soberano quando ele consegue monopolizar a violência. O que é que significa o monopólio da violência, se vocês não lembram da teoria, né, de Weber, que foi trazida para o direito por Kelsen? Um Estado, ele monopoliza a violência quando a violência só é exercida legalmente pelos seus órgãos. Ou quando ele regula e diz quem pode ou não exercer a violência, né? Os órgãos estatais e mais alguns casos excepcionais, como a legítima defesa, no qual o particular pode exercer essa violência. Mas notem, o Estado ele não visa acabar com a violência, ele quer regulá-la e quer monopolizar nos seus órgãos coercitivos. Qualquer Estado, pode ser um democrático ou uma ditadura, né? A diferença é que a ditadura usa esse monopólio da violência para controlar os inimigos políticos, enquanto que o Estado democrático usa esse monopólio da violência para controlar a criminalidade, né? Entenderam? Boa noite, Thaís. Então, pessoal, o monopólio da violência é esse. O Estado que é soberano é aquele que consegue monopolizar, ou seja, só os seus órgãos, ou nos termos que os seus órgãos estabelecerem, a violência pode ser exercida naquele território. Em relação ao aspecto externo, a soberania é representada pela independência. Porém, essa independência é direta, porque indiretamente nenhum Estado hoje é independente, por mais unilateral que seja, porque todos os Estados, pessoal, eles têm compromissos no âmbito internacional, seja com outros Estados, sejam com organizações internacionais. Então, não existe mais aquela, como foi pensado na época que se chamava Estado Westfaliano, de você ter um modelo de soberania absoluta, porque a ideia era justamente essa. Não haveria nenhuma autoridade internacional acima dos estados e cada estado era soberanamente igual e essa soberania era absoluta. Então, isso não existe mais. Todos os estados têm seus compromissos com outros estados ou com organizações internacionais. E aí, gente,
vamos lembrar dos elementos constitutivos do Estado, né? Que também, de acordo com a ciência política, ou são, a maioria dos autores colocam 3, tem autores que colocam 4, né? Seria povo, território e governo soberano. Tem autores que separam governo e soberania. Povo não é população, tá? Povo são cidadãos que tenham direitos e deveres de natureza política. População, vamos dizer, como o Matuto diria, é um monte de gente. Povo não. Povo é quem possui direitos e deveres de natureza política. Por exemplo, concretamente falando, o imigrante legal, ele faz parte da população, mas ele não faz parte do povo. Território é a área no qual o Estado exerce o monopólio da violência, e o governo soberano, que é aquele governo que é independente do ponto de vista direto, né? Porque indiretamente, a gente já falou aqui, não existe Estado 100% soberano. Então, o que faz um Estado ser Estado é a conjunção desses elementos, povo, território e governo soberano. Se faltar um deles, não existe o Estado, tá? Então, são justamente esses elementos que fazem o Estado ser soberano. Bem, pessoal, e agora, feita essa lembrança, porque esse é um assunto que vocês podem ter estudado, pelo menos eu estudei, né, no começo do curso, e depois reforcei quando for fazer mestrado em ciência política. Agora vamos falar do reconhecimento, e aí vocês vão ver aonde há a relação com isso. Reconhecimento é o ato unilateral de uma pessoa jurídica de direito internacional público reconhecendo a personalidade jurídica de um Estado. Claro, o reconhecimento, ele tende a ser unilateral. Existem reconhecimentos que não são unilaterais, mas a regra geral é que é. Nesse reconhecimento, ele pode ser feito por um Estado ou organização internacional. Porém, sempre quem vai ser reconhecido é um Estado. Certo? Para a posição dos tribunais e também da literatura internacional, é que a natureza jurídica do reconhecimento seja declaratória. Como assim? Sendo declaratória, o reconhecimento, obviamente, ele só reconhece uma situação que de fato já existe. Ou seja, o que faz um Estado ser Estado é a conjunção dos 3 elementos que a gente citou aqui: povo, território e governo soberano. Ele pode ser reconhecido ou não. O reconhecimento é importante porque declara a presença desses elementos. Porém, o reconhecimento acaba tendo mais uma perspectiva política. Então, você vai ter situações de estados que não são soberanos, mas que são reconhecidos. O mais conhecido é a Palestina, né? Mais de 100 estados hoje reconhecem a Palestina como Estado soberano, mas a Palestina não reúne os elementos constitutivos do Estado. Ela tem povo, o território dela está sob ocupação israelense e o governo dela é autônomo, não é um governo efetivamente soberano, né? Mas por que esse reconhecimento é importante? Porque fortalece a luta pela independência palestina. Por outro lado, pegando o outro viés da questão, a imensa maioria dos estados muçulmanos não reconhece Israel como Estado soberano. Israel, contudo, tem o seu povo, território e governo soberano. Israel não deixa de ser soberano por conta desse não reconhecimento por boa parte da comunidade, tá? Então, a imprensa, às vezes, dá a entender que um Estado só é soberano se reconhecido, como se fosse, aí o reconhecimento seria constitutivo, não seria declaratório. Perceba, sendo declaratório, o reconhecimento é igual à sentença de usucapião. Ou seja, não é a sentença de usucapião que cria a propriedade, mas a posse de um bem nas condições legais, né, nas condições estabelecidas pela lei. Porém, é tão importante o reconhecimento quanto a sentença de usucapião, para você comprovar juridicamente uma situação que de fato já existe. Então, pessoal, para a maioria dos autores de tribunais internacionais, o reconhecimento é declaratório, não é constitutivo. E o melhor exemplo que todos vocês conhecem é a questão da usucapião, é igual. Ou seja, usucapião, ela não é gerada pela sentença, né? A sentença só reconhece a situação fática para fins de direito.
Ela é gerada pela posse fática. Aqui, nesse caso que eu estou usando para vocês, é que o que faz um Estado ser Estado é a presença dos três elementos: povo, território e governo soberano. Bom, pessoal, prosseguindo aqui, vamos falar agora sobre as formas de reconhecimento. Bem, pessoal, então, prosseguindo aqui, vamos agora falar das formas de reconhecimento. Existem várias formas de reconhecimento. Expresso se dá através de uma carta diplomática. Tá? No caso do Brasil, o presidente emite um decreto e depois manda um ofício diplomático para o país que está sendo reconhecido. O primeiro país a reconhecer o Brasil expressamente foram os Estados Unidos, logo após a independência, devido à política externa americana que favorecia a independência dos países do continente americano, né? Então, aí a modalidade de reconhecimento expresso. Tácito. No reconhecimento tácito, ele se dá de forma indireta. Não há um documento, pode até haver documentos, porque você não pode dizer que o reconhecimento tácito é meramente oral, entendeu? Pode haver documentos, sim. Só que esses documentos, eles não reconhecem diretamente. Por exemplo, um Estado ele vai reconhecer tacitamente outro Estado se ele fizer um tratado de comércio com aquele Estado. Não se fala em reconhecimento, mas só pelo fato de você celebrar um tratado com outro Estado, instalar uma embaixada, já está reconhecendo tacitamente. Tá? Então, o reconhecimento tácito não é necessariamente verbal, pode ser documental, mas de forma indireta. Não se reconhece expressamente, mas você pratica um ato que denota o reconhecimento. Então, esse é o tácito. Mútuo seria um reconhecer o outro, né? Geralmente, pronto, o mútuo ele foge da regra que o reconhecimento é um ato unilateral, porque geralmente o mútuo é bilateral, é feito um tratado no qual um Estado reconhece o outro. Ele foi muito comum aqui nos países da América Latina porque ficaram independentes mais ou menos na mesma época, como vocês sabem, né? D. Tratado bilateral reconhecendo o terceiro. Aí, nesse caso, são quando dois países, dois estados, melhor dizendo, fazem um tratado reconhecendo o terceiro como Estado soberano. O caso mais próximo e mais simples da gente citar é o caso do Uruguai. O Uruguai era um território disputado por Brasil e Argentina, né? Inclusive, no caso do Brasil, chamado de Província Cisplatina. Houve uma guerra entre o Brasil e a Argentina. Essa guerra terminou no 1-1 porque a Argentina venceu na terra e o Brasil venceu no mar, né, com a Marinha. E o governo britânico, na época, muito interessado no comércio naquela região, ele fez uma proposta de mediação. Aliás, foi uma mediação, né? Ele sugeriu que nem ficasse para um, nem ficasse para outro, Brasil e Argentina reconhecessem o Uruguai como Estado soberano entre os dois. E foi o que aconteceu, e até hoje, vai fazer quase 200 anos, o Uruguai existe como nação soberana, né? Então, aí, o exemplo mais clássico seria o do Uruguai. Porém, a independência do Uruguai, no geral, foi mais favorável ao Brasil do que à Argentina, porque os argentinos não tiveram a garantia, como eles queriam, do acesso total à bacia do Rio da Prata, né? Que nesse tempo a bacia, e até hoje, de uma certa medida, mas não na mesma perspectiva. A bacia do Rio da Prata era estratégica para o Brasil, porque determinadas áreas do Brasil, no Mato Grosso principalmente, só eram mais facilmente acessadas via Rio da Prata do que internamente você indo, por exemplo, do Rio de Janeiro para o Mato Grosso, era mais próximo você ir pelo Rio da Prata, subindo os rios, né? Saindo no Rio Paraná e no Rio Paraguai, do que você ir por terra do Rio de Janeiro ao Mato Grosso, porque não tinham estradas, né? Então, isso isso modifica bastante, essa perspectiva modificou-se bastante com o tempo, né?
mas isso no 1828, quando foi celebrado esse tratado, era uma perspectiva bem estratégica mesmo. Aliás, até a época da Guerra do Paraguai, né? Bom, pessoal, mas prosseguindo aqui. Coletivo. O coletivo também foge da regra geral, né? O coletivo pode ser um grupo de estados, uma organização internacional, reconhece um estado como soberano. Incondicionado é quando o reconhecimento não exige condição. Vamos dizer assim, você reconhece sem pedir nada em troca. Já o condicionado, obviamente, é o contrário, né? Só se reconhece aquele estado se houver, por exemplo, alguma contrapartida. No caso de Brasil e Portugal, Portugal exigiu que o Brasil pagasse a sua dívida externa. Então foi condicionado. Então, se o Brasil pagou a dívida externa portuguesa e aí o Brasil se tornou um Estado soberano, né? Tem um detalhe bem interessante aí, que como Dom Pedro I, né, pai, pagou a dívida externa portuguesa, aceitou isso, ele também exigiu que os livros que tinham sido trazidos da Real Biblioteca Portuguesa ficassem no Rio, e até hoje formam parte do acervo da Biblioteca Nacional. E aí você tem livros, como, por exemplo, a Bíblia de Gutenberg, que foi o primeiro livro impresso, aqueles livros medievais feitos por monges copistas, né? E que não tem cópia, muitos deles nem têm outra cópia em Portugal. O problema é que a Biblioteca Nacional, assim como aconteceu com o Museu Nacional, é uma área que está em risco devido à má conservação e ao descaso dos últimos governos. Não só a culpa desse governo aí, mas dos outros também, né, que tem havido um descaso muito grande com a Biblioteca Nacional e corre o risco de incêndio, né, como aconteceu com o Museu Nacional. Pronto, esse é o incondicionado. Deixa eu olhar qual é o outro. O último, né? Ah, especial. Especial, por exemplo, você tem a questão da beligerância ou da nação, que é o reconhecimento, por exemplo, de um grupo beligerante. O grupo beligerante seria um grupo que está em revolta dentro de um Estado, como, por exemplo, acontece muito nas guerras civis. Então, os estados do Sul, na época da Guerra Civil Americana, eram reconhecidos como beligerantes. Porque vocês sabem que a Guerra Civil Americana foi entre os estados do Norte contra os estados do Sul nos Estados Unidos. No caso da Espanha, por exemplo, que de um lado você tinha na Guerra Civil Espanhola, aliás, acho que foram as duas guerras civis mais violentas, né? A americana e a espanhola. Na espanhola, de um lado, você tinha republicanos, todos que vocês imaginarem, de esquerda, de direita, e do outro lado você tinha monarquistas e fascistas. Então, aí a beligerância. O reconhecimento da nação ocorre quando um grupo é reconhecido como nação, como ocorreu com os judeus após a Segunda Guerra Mundial, como ocorreu, por exemplo, com ciganos, que, aliás, cigano é um nome pejorativo, mas correto é chamar Roma, né? E povos indígenas também, aí tem o reconhecimento como nação. Reconhecimento de governo, pessoal, é diferente de reconhecimento de Estado. O reconhecimento de governo, ele ocorre após uma revolução ou golpe de Estado que possibilita o que a gente chama de ruptura institucional. Já o reconhecimento de Estado, que era aquilo que a gente estava falando aqui, ocorre no processo de independência. Um detalhe bem interessante, que eu acho que a maioria de vocês não sabe, é a diferença da revolução para golpe de Estado, né? Tem gente que pensa que é a mesma coisa. Boa noite, Jéssica, sem problemas, viu? Pode acompanhar. Sim, e depois, comecinho, você pode pegar pela gravação. Sim, gente, aí como eu estava falando, revolução e golpe de Estado são diferentes. A gente diz que a revolução é popular, o golpe de Estado é impopular. Não, nada disso, viu? Revolução pode ser violenta, pode ser pacífica, né? Tem algumas que são mais violentas, como a Revolução Francesa, tem outras que são mais pacíficas, mas não totalmente, como a Revolução Industrial, né?
Mas, enfim, uma revolução, ela muda o modelo de sociedade totalmente, tá? Você tinha uma sociedade capitalista, passa a ter uma comunista, ou vice-versa. Você tinha uma sociedade aristocrática, como na França, e você passa a ter uma sociedade burguesa. Então, revolução muda a sociedade. Golpe de Estado só muda o governo. Tá? A sociedade permanece a mesma. Sim, no caso do Brasil, por exemplo, que a gente teve, a maioria foram golpes de Estado. 1889, de monarquia para república, foi golpe de Estado, sem dúvida. Agora, pelo amor de Deus, eu não tenho. Espero que aqui não tenha monarquista. Monarquia é um anacronismo, gente. Isso não existe, não. Se vocês me perguntarem, 1889 foi golpe de Estado, eu digo, com certeza. Ah, o Brasil deveria. Vai melhorar se colocar uma família real falida no poder? Não. Sou peremptório aí. Não. Não tem. Não deveria ter mudado o regime, mas mudou. Então não tem mais sentido você colocar uma família real falida no poder e achar que eles vão resolver os nossos problemas, né? O povo tem que tomar vergonha na cara e participar politicamente e construir uma nação no qual as pessoas têm que assumir as suas responsabilidades e pensar no bem público. É isso que falta. Não é ter um rei para, enfim, quem quiser ter título de barão, compre na internet. Você compra baratinho. Bota um diploma na parede e quando o pessoal chegar na tua casa, tu mostra. Tá? Sim, mas não era esse o assunto. 64, né, na época da ditadura, foi um golpe também. O mais próximo que o Brasil tem de revolução é 1930 com Vargas, que realmente Getúlio Vargas mudou a sociedade brasileira, passou a ter uma sociedade de caráter mais urbano, o Estado passou a ter uma preocupação social mínima, porque antes não tinha, e finalmente o Brasil entra no século XX só em 1930, tá? Pelo menos esse século foi mais rápido, né? A gente entrou no século XXI antes antes de 2030, né? Eu diria que o Brasil entrou no século XXI a partir do Plano Real, que aí realmente se mudou muita coisa. Mas aí é outra história. Tá? É outra história. Aí não é questão de história, não. Porque, não sei se vocês sabem, os autores colocam, os historiadores gostam de colocar que o século XX terminou com a Guerra Fria, né? Ou alguns outros colocam com 11 de setembro. Aí é o que vocês quiserem. Bom, pessoal, então entenderam nessa diferença de revolução para golpe de Estado. Golpe muda o governo. Totalmente preta, Magno. Tem mais alguém, Alexandre Magno? Tem mais alguém que está com a tela totalmente preta? Eu estou. Eu. Pronto, eu vou ver aqui. É porque é o seguinte, eu estou tendo. Vocês estão nem me vendo? Pronto, eu vou ver aqui. Deixa eu ver agora. Pronto, professor, tá pegando. Pronto, foi erro aqui. Pronto, perfeito. Não, eu vou voltar, é porque eu parei a apresentação. Por quê? Tá tendo um problema, um bug, que os alunos estão tendo que pedir autorização para entrar. E aí, se eu estiver apresentando, eu não tenho como dar autorização. Aí, por isso que eu estou naquela meia lá, meia cá. Ó, por exemplo. Pronto, eu vou ter que, se for para. Pronto, eu vou ter que, infelizmente, dar uma parada aliás, eu não vou poder ficar autorizando as pessoas a entrarem, justamente porque eu vou apresentar, né? Porque senão eu fico só autorizando a entrar. Deixa eu olhar aqui. Acho que agora vai.
Daqui a pouco eu paro. E aí a gente vê. Bem, pessoal, o reconhecimento de governo vindo de revolução de golpe de Estado, ele tem basicamente duas doutrinas que explicam. A primeira é a chamada doutrina Tobar, ou doutrina Carlos Tobar, que era ministro das Relações Exteriores de 1907, do Equador, e ele lançou a doutrina dizendo o seguinte: um governo que venha de revolução ao golpe de Estado só deve ser reconhecido se ele possui aprovação popular, ou seja, se o povo apoiou aquele movimento. Se o povo não apoiou aquele movimento, não deve ser reconhecido. Essa é a posição dele, né? Da doutrina que ele defende. A outra doutrina, também bastante conhecida, é a doutrina Estrada, que foi proposta por Genaro Estrada, ministro das Relações Exteriores do México, em 1930. Essa doutrina se baseia no princípio da autodeterminação dos povos, da não intervenção, no qual reconhecer expressamente é interferir e a população deve decidir. Na doutrina Estrada é o seguinte, pessoal: o Estado estrangeiro não deve reconhecer expressamente governo vindo de revolução ao golpe de Estado e manter relações com quem estiver no poder, tá? Não importa, não importa, não importa como chegou esse governo ao poder, tá? Por quê? Porque é baseado nessa ideia da autodeterminação da não intervenção. Olha, a gente não se envolve. É igualzinho aquela história do em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, e tão nocivo quanto, e tão omissivo quanto, tá? Mantém relações com quem estiver no poder, não importa como é que aquela pessoa, como é que aquele governo chegou, né? É igual essa perspectiva, assim, um pouco não, muito omissiva, que a gente vê, por exemplo, naquele ditado em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. A população, na doutrina de Estado, é que decide se vai manter ou não esse governo vindo de revolução ao golpe de Estado. Ou seja, a população é que se vê, né? Se quer manter ou não esse governo. Então, o Estado estrangeiro não mantém, não emite juízo de valor sobre governo vindo de revolução ao golpe de Estado. A teoria de Kelsen, gente, é a efetividade. Como assim? Kelsen adota uma perspectiva diferente. Para Kelsen, o reconhecimento, seja de Estado ou de governo, ele não é tão importante. O que importa é se o governo possui efetividade. Como assim? Ele consegue se manter, controlar o Estado, se impor internacionalmente. Para ele, isso é o que interessa. Inclusive, no livro dele, ele cita dois exemplos. Acho que é no Teoria Pura do Direito, ou é no Teoria Geral das Normas. Sei que eu tenho aqui em casa, é um dos dois, né? Ele conta o seguinte: olha, no caso da Revolução Francesa e da Revolução Russa, foram duas revoluções muito violentas, né? As famílias reais dos dois países foram assassinadas, e os estados vizinhos não só não quiseram reconhecer esses governos, como até tentaram invadir os dois países, só que fracassaram, né? Então, Kelsen assinala o seguinte: tanto o governo da Revolução Russa, da União Soviética, quanto o governo da França revolucionária, na medida que eles mostraram efetividade, controle do território, capacidade de se impor de forma efetiva no âmbito internacional, eles conseguiram reconhecimento tácito na comunidade internacional. E para Kelsen isso basta. Então, Kelsen acha que basta a efetividade para garantir o reconhecimento do Estado. A tendência mundial hoje é a harmonização entre as doutrinas. Por quê? Porque ditaduras não são bem-vindas, mas as intervenções devem ser feitas somente dentro de critérios assim mais contundentes. Por exemplo, tem um autor que é um professor, ele é grego, né, Costa Lousinas, ensina numa das grandes universidades britânicas. Agora eu estou confundindo qual é, mas é uma das grandes, das mais famosas das universidades britânicas. E ele diz o seguinte: olha, intervenção em um Estado soberano hoje tem que ter dois requisitos. Primeiro, aquele Estado deve estar passando por uma catástrofe humanitária. O segundo aspecto é que essa intervenção não seja feita de forma unilateral por um país.
mas que ela seja feita mediante autorização de organização internacional, tá? Para ele, só se justifica intervenção nesses dois casos, né? Havendo a catástrofe humanitária e a intervenção sendo autorizada por uma organização internacional, por exemplo. Bom, pessoal, agora a gente vai falar dos direitos básicos dos estados na ordem internacional, conforme Mauzuoli. Então, são direitos que todos os estados têm em igualdade com os demais. Então, todo estado tem direito à conservação e defesa. Acho que eu já falei aqui que a única modalidade de guerra admissível para o direito internacional público é a guerra defensiva. Nenhuma guerra ofensiva é admissível. Então, é nesse sentido. O direito à liberdade e à soberania. Então, os estados também têm esse direito, né, de ter a sua liberdade garantida, apesar que um se liga ao outro. Daria para colocar todos eles juntos, né? Então, os estados são soberanamente iguais. Claro, cada estado tem um peso econômico, tem um peso político diferente do outro, porém, do ponto de vista da soberania, enquanto atributo do Estado, todos têm igual. A questão da igualdade, né? Então, os estados são iguais entre si, que a gente também estava falando aqui. E, por último, a questão do acesso ao comércio internacional em igualdade de condições com os demais, inclusive é nesse sentido que a própria OMC foi criada. Agora, existem algumas restrições aos direitos fundamentais dos estados. Deixa eu ver aqui, se eu vou... Deixa eu olhar aqui. Pronto, perfeito. Restrições aos direitos fundamentais dos estados. Poxa, gente, eu não sei o que está havendo que está pedindo aqui para entrar, né? Não sei, algum erro. Eu só... Sim, mas vamos falar agora das restrições aos direitos fundamentais dos estados. Capitulações. Capitulações é uma coisa de século XIX. Acho que hoje em dia não existe mais. Capitulação era o seguinte: alguns estados celebravam tratados com outros estados, geralmente estados orientais, né, do Oriente, da Ásia, permitindo que cidadãos dos estados ocidentais, quando em viagem nesses países no Oriente, fossem julgados pelas suas próprias leis e não pela lei dos países que se encontravam. Isso ocorreu, pessoal, pronto, inclusive com o Brasil, né? O Brasil tinha tratado de capitulação com o Império Otomano, que é hoje a atual Turquia, né? Aliás, a base, né? A atual Turquia, e com a China. Então, por exemplo, se no século XIX um brasileiro estivesse viajando em território otomano ou em território chinês, ele seria julgado não pelas leis locais, mas pelas leis do Brasil. Isso foge hoje ao princípio da primazia da lei local, que eu acho que eu já falei para vocês, mas também a gente vai falar lá na frente, que é o fato de que o estrangeiro ele deve cumprir as normas do país que ele está visitando, né? Ele fica sujeito às normas do país que ele está visitando. Então, isso é uma exceção, mas eu acho que hoje já não existe mais, é um exemplo mais histórico. Garantias internacionais. Essas garantias internacionais, pessoal, inclusive elas podem ser garantia mesmo em relação ao empréstimo, né? Mauzuoli cita um caso do Uruguai conseguir um empréstimo com o Brasil e deu como garantia 1 ano de renda da sua alfândega, né? Dos impostos decorrentes da importação e exportação de produtos. Então, é esse tipo mesmo, garantia. Pode ser um território também, tá? Uma garantia para algum empréstimo. Servidões internacionais. Essas servidões internacionais são parecidas com as servidões no direito civil. Ou seja, pode ser um acesso, por exemplo, pode ser um acesso para um estado que não tenha saída no litoral,
Nesse caso, por exemplo, se eu não me engano, o Paraguai, você sabe que o Paraguai não tem saída para o mar, né? Ele tem servidão com o Brasil e com a Argentina para usar os portos de Buenos Aires e acho que é Paranaguá. Paranaguá, no Paraná, o Paraguai usa, né, para exportar produtos e importar também. Claro, percebo que os dois portos são territórios do Brasil e da Argentina, né, inclusive um fica na capital argentina, mas aí o Paraguai pode usar. Claro, a soberania pertence ao Brasil e à Argentina, né, mas aí é o direito de usar. No caso da Bolívia e do Chile, inclusive, isso é garantido por tratado bem específico, aliás, nos dois casos, né? Mas não sei se vocês sabem que o Chile tomou o litoral boliviano, né? E no próprio tratado que cedia foi garantido esse uso de um dos portos, acho que é Arica, que era boliviano, né? Concessões. Essas concessões, pessoal, tanto pode ser, como em alguns casos também, exemplos históricos, países da América Central concediam determinados serviços públicos para os Estados Unidos, para o próprio governo, não é para empresas estrangeiras, não, porque empresa estrangeira até no Brasil tem, hoje, né? Para o próprio governo americano administrar. Outros casos também, caso de concessão de uso de terra durante um determinado período de tempo, que seria emprestar a terra, né? No caso, não alugar, mas emprestar. Arrendamento de território, nesse caso aqui é aluguel do território. Tem dois exemplos bem conhecidos. Hong Kong, que foi alugado pelo Reino Unido durante 99 anos e foi devolvido à China em 97, e o caso de Guantánamo, em Cuba, que é uma base, né? Fica na Bahia, uma base da Marinha americana alugada no território cubano. Não tem prazo essa, viu? E o território cubano, e aliás, o governo cubano se recusa a receber o aluguel, que é $4.000, é um aluguel simbólico, eles não querem receber, não. Não, eles rasgam o cheque quando chega. Então, aí é o arrendamento. No caso de Guantánamo, não tem prazo. No caso de Hong Kong, foram 99 anos e o governo chinês se comprometeu a manter 50 anos de autonomia do governo autônomo de Hong Kong. Inclusive, tem muitos problemas políticos por conta disso, né? Até hoje. Que a China é a ditadura e Hong Kong quer manter a democracia. Mas são 50 anos de autonomia que se... Aliás, o governo chinês fez um acordo na época com o governo britânico em relação a Hong Kong e com o governo português em relação a Macau. Só que Macau era colônia chinesa, porque Macau foi ocupada há 450 anos, aproximadamente. Aliás, mais de 450 anos, desde 1557, e os portugueses devolveram em 99, né? Aí era colônia. Aliás, duas cidades são próximas, né? Macau, o pessoal diz que é a Las Vegas do Oriente, e Hong Kong é o maior centro financeiro da Ásia. Então, Macau é mais turística. Mas é perto, por exemplo. Quem vai fazer negócio em Hong Kong vai dar um pulinho em Macau para jogar nos cassinos, ver a questão do patrimônio histórico, que eles também têm, né? Tem igrejas feitas pelos portugueses, aquelas igrejas barrocas, como tem aqui no Brasil. Então, tem, sim, tem história. Aliás, dois territórios que eram portugueses na Ásia e que são focos de turismo hoje seria Goa, na Índia. Inclusive, é a área mais turística da Índia hoje, tem praia, tem também o patrimônio histórico, né? Tem o patrimônio religioso lá com a basílica que São Francisco Xavier está enterrado, que até os indianos, eu escutei essa história, os indianos falando que São Francisco Xavier faz mais milagre para quem não é cristão do que para quem é cristão. Então, muitos hindus vão pedir milagres lá a São Francisco Xavier, né? Mas, assim, no caso de Goa e de Macau, não era arrendamento, não, era colônia mesmo. Condomínio. Condomínio é quando dois estados, por exemplo, têm um território em comum. Geralmente, pessoal, isso ocorre em áreas muito pequenas. Já ocorreu no Brasil com o Uruguai, pequenas ilhas fluviais, a Alemanha com a França também tem. Então, pronto. As Ilhas Malvinas, antes da guerra, havia uma proposta na época do governo Perón e na época do governo Wilson no Reino Unido. Perón era presidente da Argentina e o Wilson era primeiro-ministro do Reino Unido, né? Partido Trabalhista.
Eles quase entraram no acordo, é porque o Wilson perdeu as eleições, né? Aliás, perdeu as eleições, não, ele nem perdeu, ele teve problema de. Quem assistiu The Crown sabe o que eu estou falando. É um velhinho, interpretado por um velhinho simpático, né, de cabelo branco, Wilson. Ele teve problema de Alzheimer, aí ele teve que sair do governo. Professor, Inclusive. Oi? só que não está conseguindo colocar a autorização. Certo, eu vou dar uma olhada, porque quando eu sair daqui, vocês pedem a apresentação. Aí é por isso. Então, por isso que eu não estava mais autorizando, porque vocês estavam dizendo, não, você fala, não tem problema não, a pessoa não está levando falta. Mas é porque eu autorizei agora. Eu não estou autorizando porque está tendo esse problema da pessoa ter que pedir autorização, e quando eu paro aqui, vocês não veem, a tela fica preta, sei lá, é algum bug que está dando. Por exemplo, agora vocês estão vendo a apresentação, a tela está preta. A tela está preta ou vocês estão vendo a apresentação agora? Está preta a tela. Pronto, exatamente. Se eu parar a apresentação, fica preta a tela, né? Aí, por exemplo, se eu for agora, aí me avise no áudio, viu, Alexandre? Agora, deixa eu colocar aqui. Agora, vocês estão vendo a tela ou não? Sim, sim. É isso. Não. Então, obrigado. Eu não sei o que está havendo, gente. Desde a aula, teve outra aula, as aulas da noite, está ocorrendo isso à noite, e dia não está ocorrendo. Ó, por exemplo, agora eu escutei um barulho de gente pedindo que dá tipo uma campainha. Pronto, para terminar essa página, aí eu vou fazer a apresentação. Sim, condomínio, como eu estava falando, é quando dois estados têm uma área em comum, mas são áreas pequenas. Esse caso das Ilhas Malvinas, elas seriam das maiores áreas em condomínio, se fosse aprovada a proposta, né? Mas não foi, porque, como eu disse, Perón morreu, e o Wilson saiu do governo por questão de doença, né? Ele era o primeiro-ministro inclusive aliás, dois ministros, os dois únicos que eu vi que a rainha condecorou com o título foi ele e Margaret Thatcher, apesar dos dois serem totalmente diferentes, né? Um era de esquerda e outra, vocês sabem que é liberal, né? Bem direita, né? Inclusive, Margaret Thatcher, apesar de que a série retrata que a rainha não era muito chegada nela, mas admirava a coragem, né? E, assim, a série mostra até no final do governo Thatcher que até com quase um prêmio de consolação, ela condecora, né, dá o título de baronesa para Margaret Thatcher. Neutralidade permanente de territórios. Nesse caso, pessoal, são os países vizinhos, estados vizinhos de territórios neutros. Então, por exemplo, os países vizinhos de países como Suíça, como Panamá, como a Costa Rica, eles geralmente assinam tratados que se comprometem a respeitar a neutralidade desses países ou até garantir. No caso da Santa Sé, ela tem o Vaticano, a Itália se compromete a respeitar e a garantir a neutralidade do Vaticano. Então, neutralidade nesse caso, os estados neutros eles não têm exército, eles não se envolvem em conflitos e também se pede que os estados vizinhos se comprometam a respeitar a neutralidade e às vezes até a garanti-la, né? Mas eles têm polícia, tá? No caso da Suíça, inclusive, os cidadãos suíços do sexo masculino, eles têm que treinar, ter treinamento militar durante alguns dias por ano. Eu não lembro quantos dias são, mas sempre tem. Quais são os deveres dos estados na ordem internacional? Morais, assistência mútua. Pronto, esse dever moral dos estados é o seguinte: ocorreu uma catástrofe, você tem uma catástrofe que pode ser, por exemplo, uma seca, um terremoto, o agravamento de uma pandemia, como a gente está tendo agora. Então,
incêndios, como a gente teve ano passado. Então, os estados têm esse dever de oferecer assistência mútua, de oferecer uma ajuda, entenderam? Então, realmente é uma obrigação moral que os estados têm. Então, você já deve ter visto, o próprio Brasil já ofereceu ajuda várias vezes, já recebeu não só ajuda, mas o oferecimento da ajuda, quando tem uma situação de catástrofe. Tá? Então, isso é muito comum e faz parte dos deveres dos estados na ordem internacional. Jurídicos. Jurídicos, nesse caso, são os cumprimentos dos tratados internacionais que o Estado tenha contratado no âmbito internacional. Então, ele tem o dever jurídico de cumprir esses tratados, de acatar as decisões das organizações internacionais que eles façam parte, de obedecer decisões de tribunais internacionais. Então, aí seriam os deveres jurídicos. Bem, modalidade de extinção do Estado. Deixa eu olhar a hora, porque aí eu posso deixar para dar isso depois no intervalo. No intervalinho, e deixa eu olhar aqui, tem gente para aprovar também. Então, pessoal, deixa eu olhar, 8:02, né? Vamos fazer o seguinte, vou dar o intervalo agora e vou deixar essa parte de extinção para dar depois do intervalo. Antes disso, eu vou reforçar alguns avisos que eu dei no começo, que muitos alunos não estão com dificuldades para entrar. Isso aí eu acho que é uma questão do bug, porque se vocês estão usando o e-mail institucional da SES Unita, é para entrar automaticamente, né? A princípio, só deveria haver restrição se vocês estivessem utilizando um e-mail que não fosse o nosso e-mail institucional. Certo, gente? Sim, aí deixa eu reforçar aqui os avisos. A prova de vocês, pessoal, confirmando a data, a prova de vocês, ela vai ser no dia 7 de abril. A prova será disponibilizada dia 31 de março. E essa prova vai ser dissertativa, ou seja, eu vou dar um tema de dissertação, um de cada ponto. Vocês escolhem e respondam. A dissertação tem que ter de 15 a 25 linhas, ser feita com introdução, desenvolvimento e conclusão, e é feita com a sua própria redação. Não é permitida citação direta nem da legislação, só citações indiretas são permitidas na dissertação. Então, dia 31 a gente dá os temas, é um tema retirado de cada ponto, você responde o que vocês quiserem. E aí tem que se entregar até o dia 7. Então, gente, pronto, esses são os avisos em relação à questão da prova. Outra coisa que eu estava chamando a atenção aqui é o seguinte, não emprestem, como a prova dissertativa tem que seguir a redação pessoal de cada um de vocês. Então, não emprestem, sob nenhuma hipótese, a prova de vocês para outrem. Porque se ocorrer cópia total ou parcial, eu vou descontar a nota total ou parcial, tá? Eu vou ler todos com o maior cuidado, até porque eu vou deixar uma semana para vocês fazerem a prova, responderem antes de entregar. Então, tem que estar... E dissertação é uma coisa que tem que seguir a redação pessoal de cada um. Então, se tiver copiado total ou parcialmente de colegas ou de livro, podem ter certeza, haverá desconto total ou parcial da nota de acordo com o que a gente avaliar. Semana que vem não teremos aula minha, será a minha semana de estudos individualizados, não terá aula síncrona, só assíncrona. Quem não entregou as atividades dos pontos 4, 5 e 6, exercícios de fixação e estudos dirigidos, entreguem até semana que vem, né? Porque é justamente para isso. E eu chamo a atenção principalmente daqueles alunos que ingressaram depois e que não deixem de fazer o exercício complementar da primeira unidade, tá? Claro, esse exercício complementar da primeira unidade pode ser feito por todos, ele vale um ponto extra,
mas o objetivo é principalmente ajudar quem está com excesso de faltas e quem entrou no final de fevereiro ou comecinho de março, se matriculou pelas questões que a gente sabe, as dificuldades que todos nós, em maior ou menor grau, estamos enfrentando nesses tempos difíceis que a gente está vivendo. Então, não deixe de fazer. No caso, para quem, por exemplo, ingressou depois na turma, se matriculou depois, as faltas de fevereiro serão totalmente abonadas e em março o excesso. A partir de março, o excesso. Para quem está desde o começo, aí seria o excesso de faltas de fevereiro e de março. Lembrando, excesso de faltas é aquilo que passa de 18 faltas, no caso da turma de vocês. Em relação aos alunos que optaram por presencialidade, e aqui já tem alguns que eu estou vendo, no mês de março, pessoal, vocês vão ter que fazer os exercícios igual aos colegas, que lembrando que em fevereiro, o exercício de vocês só valia nota, ou seja, só o exercício de fixação. Não valia o exercício de fixação se você não fizesse, beleza. Não ficava com a nota, mas não levava falta. Agora vocês têm que fazer nesse mês de março, porque durante todo o mês de março a gente vai estar nesse sistema, como vocês sabem. Então, vocês têm que fazer tanto o exercício de fixação quanto estudos dirigidos. E aí vocês podem fazer até semana que vem, ou seja, até o dia 24, tá? Então, não deixe de fazer. Eu sei que muita gente já fez, eu ainda não puxei o relatório, mas eu recebo a notificação dos alunos que vão fazendo, né? Eu não puxei o relatório assim, para colocar, porque eu tenho a tabelinha, né? Para eu colocar quem fez, quem não fez, para lançar as faltas, mas eu vou vendo quando vai chegando. E o exercício complementar, vocês podem fazer até o dia 1º de abril, certo? Pronto, alguém tem alguma pergunta? Se não tiver, a gente dá um intervalinho, volta daqui a 15 minutos. Tá? Deixa eu parar aqui a apresentação. Pronto, gente, então vamos dar um intervalinho, 15 minutos, né? A gente volta 8h23 em ponto, tá? Então, até daqui a pouco.
Pessoal, vamos voltando para a gente encerrar a nossa aula de hoje, né? Agora a gente vai passar para vocês essa última parte do ponto 5. E, como eu disse, hoje a nossa missão é terminar o ponto 5. Na nossa próxima aula, que vai ser daqui a 15 dias, a aula síncrona, né? A aula assíncrona a gente vai deixar atividades aí para vocês. Então estejam de olho, né? Não percam as atividades. Inclusive, na medida que vocês estão assistindo a aula, eu vejo que já está chegando aqui atividades da turma de vocês também, né? Então, façam, né? Avisem aqueles colegas também que não deixem de fazer essas atividades, que são muito importantes e que somam ponto e que valem a nota. Certo, gente? Então, vamos começar. Então, vamos lá. Agora, uma coisa que eu notei, não é todo mundo que está pedindo para autorizar, não é isso? Tem gente que está conseguindo entrar normal. Isso aí é bem interessante. Bom, pessoal, então vamos lá. Deixa eu selecionar. Enquanto a gente estava aqui no final. Caso vocês não estejam vendo, por favor, me avisem, né? Se a tela estiver toda preta. Bom, pessoal, extinção do Estado são hipóteses em que o Estado, obviamente, pode ser extinto, né? Então, a primeira modalidade é o desaparecimento da população. Se desaparece a população do Estado, obviamente, ele é extinto. Porém, esse desaparecimento da população, ele é meramente hipotético porque nunca ocorreu. Nem na época da peste negra, né, que, por exemplo, na Europa matou 1/3 da população europeia, e não tinha vacina, não tinha noção de nada, então, e muito menos na época do coronavírus, né? Então, pessoal, esse desaparecimento da população é meramente hipotético. Não ocorreu, nunca ocorreu, pode ser que ocorra, quem sabe, né? Mas é meramente hipotético. Desaparecimento do território também não ocorreu, mas é mais plausível, é mais possível. Nesse caso, principalmente estados da Oceania, do Oceano Índico, estados insulares, como, por exemplo, as Ilhas Maldivas, Nauru, que são territórios pequenos, ilhas pequenas que ficam mais ou menos no nível do mar, a tendência é que, como o mar aumente, esses países desapareçam, né? Esses estados desaparecem. Aí, inclusive, no caso das Maldivas, como tem muitos resorts, etc., eles estão fazendo muitas ilhas artificiais. Então, e eles também estão subindo o nível do mar, tá? O nível do mar não, o nível da terra, né? Então, nesse caso, é possível que não desapareça pelas providências que estão tomando. Deixa eu ver, acho que aí tem mais alguém pedindo para participar. Absorção de um estado por outro. Nesse caso,
é quando um Estado incorpora outro Estado, também é chamado de incorporação, né, para alguns autores. Aí, ou anexa, né, outro Estado. Então, esse caso é absorção. Exemplo que a gente tem, o mais conhecido, e que provavelmente todos vocês já viram falar, é o das duas Alemanhas, né? Então, até 1990, a gente tinha a República Federal Alemã, também conhecida como Alemanha Ocidental, mas o nome oficial é República Federal Alemã, e a República Democrática Alemã, Alemanha Oriental, que era a Alemanha comunista. Em 1990, a Alemanha Ocidental, República Federal Alemã, ela absorveu a Alemanha Oriental. E aí ficou prevalecendo a Constituição da Alemanha Ocidental, a moeda na época a moeda não era o euro, mas era o marco alemão, as leis, etc. Então, foi esse o caso das Alemanhas em 1990, né? Deixou de existir aquele Estado da Alemanha Oriental e passou a somente existir até hoje a República Federal Alemã. Quando eu estive em Berlim, eu fiquei no lado da Alemanha Oriental, né? Visitei a cidade, claro, tirei foto no trecho preservado do Muro de Berlim, que eu não sei se eu já mostrei aqui. Mas depois eu posso até mostrar. Visitei os espaços de memória que a cidade é cheia, né? E é interessante que eles têm, lá na Alemanha, eles têm uma preocupação nessa preservação da história, nessa busca que o passado autoritário não seja esquecido. Desmembramento de estados é quando um estado é dividido em vários. Então, desmembramento de estados também tem vários exemplos, inclusive que ocorreram mais ou menos na época do exemplo da Alemanha. Por exemplo, a União Soviética. Ela se dividiu em 15 estados. Então, a União Soviética não era só a Rússia, né? O que hoje é a Ucrânia, Cazaquistão, Letônia, Lituânia, Estônia, Bielorrússia, isso tudo fazia parte da União Soviética, né? Então, ali foi um caso de desmembramento de estados. Outros exemplos, a Iugoslávia, né, que se dividiu em 7 ou 8 estados, dependendo aí do que você entende. Por exemplo, tem a Croácia, tem Bósnia, tem Sérvia, Montenegro, Macedônia do Norte, Kosovo. O Brasil não reconhece Kosovo, tá? Mas tem Kosovo e outros. Não, acho que é só isso. Outro exemplo de desmembramento é a Tchecoslováquia, que se dividiu em República Tcheca e Eslováquia. Ah, faltou eu falar da Eslovênia. Eita, é mesmo. Na Iugoslávia tinha Eslovênia. Tem Eslovênia e tem Eslováquia. E fusão ou união de estados. Tem autores que dizem que fusão e união de estado é a mesma coisa. Tem outros autores que dizem que é diferente. Então, fusão, a princípio, seria quando vários estados se juntam para criar um novo estado. Aí se cria uma nova constituição, se cria uma nova ordem jurídica, nova moeda, etc, etc, etc. Então, aí seria a fusão. Exemplo, a Itália, o reino da Itália, por volta de 1960, 70, é um caso de fusão, né? Porque vários pequenos reinos, aí você tinha o Piemonte, os Estados Papais, a Toscana, o Reino das Duas Sicílias, que se juntam para criar um novo Estado italiano, né? Uma Constituição nova, etc. Então, ali é o caso de fusão. Da Alemanha também, nessa época, por volta de 1970, só que era o Império Alemão, né? Então, vários pequenos reinos de origem alemã, como, por exemplo, a Prússia, a Bavária ou Baviera, que hoje é um estado alemão, né? Muitos deles hoje são estados alemães. Também era um reino independente, a capital em Munique, Hannover. Então, todos eles se juntaram, Saxônia, se juntaram para criar um império alemão, né? Um estado unificado. Nesse caso, passou até uma nova constituição, uma nova legislação, que seguiu
que seguiu após a junção desses pequenos estados em um maior, né? Pronto, já tem autores, somente os mais antigos, que dizem que união é diferente de fusão. A união seria quando, por exemplo, dois estados têm um soberano em comum. Como foi o caso de Portugal e Espanha durante 60 anos, na época da União Ibérica, né, que era a monarquia dos Habsburgo. Vocês que gostam de Game of Thrones, os Habsburgo eram os verdadeiros Targaryens. Ou seja, como uma família só não tinha dragões e não casava irmão com irmão, né? Casava primo com primo. Inclusive, por isso que o ramo espanhol se extinguiu, né? Mas eles eram louro platinados, eram uma das famílias nobres mais nobres da Europa. E, então, na época dos Habsburgo, Portugal e Espanha tinham um soberano só, inclusive por isso que o Brasil pôde se expandir para áreas que originalmente pertenceriam à Espanha, que era uma união de estados. Outro exemplo é o Reino Unido e Hanover até a época da Rainha Vitória. Eu digo até a época da Rainha Vitória porque Hanover na Alemanha, que era um reino alemão também, né, não aceitava que a monarca fosse titular, uma mulher fosse titular da monarquia, só como consorte, né? Então, quando a Rainha Vitória subiu ao trono, lembrando que a Rainha Vitória é a tataravó da atual rainha, também viveu muito a Rainha Vitória, né? Não chegou a viver tanto quanto a atual, mas viveu, acho que, perto de 90 anos, por aí. Então, na época da Rainha Vitória, mais de 80 foi. Viveu, a rainha, na época da Rainha Vitória, se separou os tronos, porque os Hanover não aceitava a lei rainha titular, só aceitava a rainha consorte, né? Como vocês sabem, Vitória, assim como a trineta dela, são rainhas titulares, ou seja, o trono é dela. Deixa eu dar uma olhada, alguém está batendo aqui. Pronto, voltando aqui para a apresentação. Então, a gente tem esses dois exemplos. Princípio da continuidade do Estado, gente. Um Estado sempre é sucedido por outro Estado. Então, o Estado não acontece como acontece, por exemplo, com a bodega, que fecha, acabou-se, ou mesmo com uma empresa qualquer, né? Fecha, acabou-se. Não, um Estado, sempre outro vai suceder. Vai suceder os seus bens, vai suceder as suas dívidas, vai suceder o seu território, vai suceder a sua população. Então, sempre um Estado é sucedido por outro. Na sucessão, os efeitos jurídicos, ou seja, as normas aplicáveis, são as leis do Estado agregante, conforme tratados prévios. No caso das Alemanhas, em 1990, das duas Alemanhas, aí ficou prevalecendo e até hoje prevalece não, até hoje domina as leis do Estado agregante, no caso da República Federal Alemã. A Constituição da Alemanha é a Lei Fundamental 1949, quem de vocês gosta de direito constitucional sabe que essa Constituição ela é muito influente, né, a Lei Fundamental Alemã de 1949. Em outros casos, pode haver tratados prévios, que, por exemplo, no caso do desmembramento, definem que cada Estado vai constituir a sua legislação, a sua Constituição, a sua moeda, né? Nacionalidade das pessoas. O novo Estado recebe cidadãos ou estes escolhem. Em relação à nacionalidade das pessoas, por exemplo, no caso das Alemanhas, todo mundo que tinha nacionalidade da República Democrática Alemã, ou DDR, passou a ter a nacionalidade da República Federal Alemã. Então, aí recebeu automaticamente, né? Em caso de desmembramento, geralmente se dá a possibilidade para a pessoa escolher. Por exemplo, eu fiz intercâmbio com a menina que ela era ela nasceu na época da antiga União Soviética, né? O nome dela era Natália, inclusive ela me ensinou que acho que aqui na turma tem Natália, né?
Ela diz, olha, Natasha é apelido de Natália. Então, Natasha não é nome próprio, não. Então, se tem alguma Natália que vocês conhecem aqui na turma, pode chamar de Natasha, que é o apelido. É feito o Severino ser Bill, né? É igual. Então, é o apelido da pessoa. O Bill ser William, né? Em inglês. Pronto. Aí é o seguinte, ela nasceu no Cazaquistão, filha de russo e ucraniano. Não sei se o pai era russo, a mãe ucraniana, mas também isso não interessa. O que interessa é o seguinte, quando se desmembrou, aí ela optou, como ela tinha nascido e nesse tempo ela morava no Cazaquistão, depois ela foi estudar, ela estudou nos Estados Unidos, fez mestrado na França, né? E aí ela optou por ser cidadã do Cazaquistão. Mas aí foi escolha dela. Bom, pessoal, por exemplo, na Iugoslávia, geralmente seguiram muito o critério da religião, sabe? Por exemplo, quem era católico, tendência de escolher a nacionalidade da Croácia, porque a origem étnica é uma só e a língua é muito parecida. Que muda às vezes é o alfabeto. Católico usa o alfabeto latino, então quem tinha uma religião católica, isso romano, né? Foi para a Croácia. Quem era católico ortodoxo, aí usava o alfabeto cirílico, né? Teve a tendência de ir para a Sérvia, se escolher a nacionalidade da Sérvia. E quem era muçulmano, da Bósnia. E aí usou o alfabeto. Não sei se eles usam o alfabeto árabe na Bósnia. Depois vou até conferir. Mas na Sérvia eles usam cirílico. E na Croácia eles usam o alfabeto latino igual ao nosso, né? Pela influência, no caso, da religião. Tratados, bens públicos e dívidas. Existe responsabilidade total do sucessor ou partilha proporcional da dívida? Quando tem uma absorção de Estado, como no caso das Alemanhas, é mais simples. O sucessor, ele fica totalmente com os bens, com as dívidas e com os compromissos dos tratados. Agora, quando há partilha, aí tem que se analisar. Geralmente se faz tratados definindo isso. Na União Soviética, a maior parte dos bens, das dívidas ficaram para a União Soviética não, ficaram para a Rússia. Inclusive, a maior parte do arsenal nuclear soviético, né, ficou para a Rússia. E as cadeiras na ONU que a União Soviética tinha ficaram para a Rússia. Inclusive, o próprio tribunal, a Corte Nacional de Justiça de Haia definiu, se a Rússia ficou com bônus, eles também têm que arcar com ônus, né? Ou se eles ficaram com a maior parte dos bens, então as dívidas também ficariam para eles. Inclusive, teve uma demanda da Ucrânia. A Ucrânia queria ficar com a embaixada da Rússia, da União Soviética em Brasília, alegando que a maioria dos brasileiros de origem soviética eram ucranianos. Mas ficou decidido não, que seria da Rússia, porque a Rússia tinha ficado com a maior parte dos débitos, então quem tem o ônus também ganha o bônus, né? No caso do Brasil e Portugal, eu já falei aqui no começo da aula que Portugal exigiu que o Brasil, para reconhecer a independência, foi um reconhecimento condicionado, exigiu que o Brasil pagasse as dívidas, né, de Portugal. Porque vocês sabem que o Brasil, em 1822, já não era mais colônia, né, era Reino Unido e Brasil e Portugal e Algarves. E por último, gente, vamos falar novamente do princípio da não intervenção, que é a obrigação dos estados, né, de não ingerir indevidamente em assuntos particulares de outros, visando impor ou preponderar sua vontade, e hoje é consagrado em várias resoluções das Nações Unidas. Esse princípio da intervenção, ele define o seguinte, inicialmente, vamos dizer, a princípio, inicialmente, pessoal, não se deve interferir em outro Estado. E a intervenção só é válida em outro Estado em circunstâncias muito especiais, como eu falei aqui, em termos do pensamento do Costa dos Hinos. Ou seja, uma intervenção só é válida, primeiro, se houver uma catástrofe humanitária, e no segundo aspecto, se for autorizada por uma organização internacional, tá? Do contrário, os estados devem evitar interferir em outros estados, principalmente quando isso é decidido unilateralmente. Um estado que desrespeita a isso pode sofrer sanções internacionais. O problema é que às vezes não sofre, justamente porque esses estados que intervêm em outros, eles têm um peso econômico, político e militar que permite que eles fiquem impunes.
Pronto. Em relação às referências que a gente usa, basicamente são os três autores, né? Ildebrando Acioli, atualizado por Paulo Borba Casella, o livro do Mausoli, que na minha opinião é o melhor de todos. Não sei se vocês já perceberam, mas quando fizeram estudos dirigidos, dá uma olhada nisso. No começo de cada capítulo do livro de Mausoli, ele faz um pequeno vídeo, em torno de 5 minutos, dando os destaques sobre os assuntos daquele ponto, daquele capítulo mesmo, dizendo, né? Quem divide ponto sou eu. E o último livro do Francisco Rezec, também é um livro muito bom, eu gosto bastante dele. E pronto, gente. O que mais vocês têm de perguntas? Podem perguntar. Sem problema, Ramon. Não tem problema não. Né? Lembrando que a frequência aqui é atribuída pelas atividades que vocês fizerem, não por assistir a aula, né? Sim, deixa eu ver aqui para a apresentação. Eu tinha mostrado a minha foto aqui do Muro de Berlim. Cinco anos atrás que eu fui lá, aí você vê, tem onde era a Alemanha Oriental e onde é a Alemanha Ocidental, né? Deixa eu colocar aqui. Ah, perfeito. Perfeito, Jéssica. Mostrei só da cerveja, não mostrei do muro, não? Que a cerveja lá é outra coisa, né? Pronto, aí tô eu, né, no Muro de Berlim. Então, do lado de lá, onde tem esse prédio cinzento, era a Alemanha Oriental. Mas isso aí é só um trecho, gente. A maior parte do muro ele foi derrubado. Né? Eles preservaram isso pelo próprio senso de preservação que os alemães têm. Pronto, esses prédios cinzas do outro lado são estilo soviético, na antiga Alemanha Oriental. E aí, topografia do terror, né? Porque é justamente um espaço de memória que mostra as atrocidades cometidas no período do comunismo e do período do nazismo também. Então, por isso que chama topografia do terror. Bom, a cerveja já mostrei, não vou mostrar cerveja, né? Então, pessoal, é bem interessante isso, né? É uma cidade também que guarda bastante essa recordação. E uma das coisas que eu mais admirei na Alemanha foi justamente essa capacidade que eles têm de preservar a memória dos períodos autoritários, que muitas vezes aqui no Brasil a gente renega, diz que não teve escravidão, ou que a escravidão foi culpa de quem foi escravizado, diz que não teve a ditadura militar nos livrou do comunismo, como se uma ditadura fosse melhor do que outra. Na Alemanha eles mostram que não, né? Eles mostram que ditadura sempre é negativa. Então, basicamente é isso. Perfeito, Robson, sem problema. A gente teve muito problema com a internet hoje, de pessoas pedindo para entrar durante a aula, porque não sei por que está havendo essa questão de pedir autorização, vocês que estão com e-mail institucional, de pedir autorização para entrar. Eu estou dando até uma olhada aqui nas configurações para ver.
Sim, deixa eu fazer um teste aí. Alguém que entrou pedindo autorização, sai aí, tenta entrar novamente para ver se vai pedir autorização. Podem fazer isso? Você fez agora. Tem que fazer novamente, Ramon. E eu não mexi nesses controles, viu? Se for o que eu estou pensando, eu não mexi. Uhum. Perfeito, não precisou. Eu vi, Alexandre saiu, não pede. Ah, sei, pronto, eu já sei o que é. Mas é uma configuração que agora eu vou ficar. Pronto, beleza, Letícia. Agora eu vou ficar de olho nisso. É uma configuração aqui, deixa eu mostrar para vocês. É uma configuração de controle aqui que tem. Tá aqui. Acesso rápido. Isso aqui estava de. Acesso rápido estava desativado aqui. Estava assim, ó. Aí agora. Pronto, acho que Ramon saiu para ver. Vamos ver se vai pedir. Vamos ver se ele vai pedir agora. Ele não voltou. Bom, pessoal, e aí a gente volta a dar aqueles avisos, né? Para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Aí, lembrando, semana que vem não tem aula assíncrona minha. Aliás, não tem aula síncrona, só tem assíncrona. Ou seja, as atividades para vocês terminarem dos pontos 4, 5 e 6, que ainda não terminou. Então, tem um estudo dirigido e um exercício de cada. Então, façam. Daqui a 15 dias a gente volta, eu vou dar o ponto 6, e aí quem ficou para os seminários da primeira unidade vai ter que entregar os vídeos. Daqui a 15 dias também eu já vou disponibilizar a prova de vocês, os temas das provas de vocês, para vocês fazerem, que será aquela prova, como a gente está falando aqui, dissertativa, ou seja, vocês vão dissertar sobre um tema que eu der, e é um tema de cada ponto, vocês vão fazer aqueles temas que... Pronto, Gisele, interessante, não pediu agora, e eu desativei. Enfim, coisas de Google, né? Coisas de Google. Vai, Letícia, vai ter feriado, sim. Perfeitamente, vai ter o feriado. Mas, assim, no meu caso, eu fico longe, né, do feriado, porque a aula de... Acho que o feriado de Semana Santa, acho não, o feriado de Semana Santa é dia 1 e dia 2, que não tem aula aqui. Aí já está previsto no calendário institucional, entendeu? Porque, não sei se vocês sabem, a gente tem que dar um X número de aulas por dia. Por dia não, por semestre, são 100 aulas. 100 aulas não, 100 dias letivos. Aí já está excluído, então não vai ter não aula durante a Semana Santa. O que as provas de vocês vão ser, e a coordenação já confirmou, é do dia 29 de março a dia 9 de abril. No caso, a minha prova, a entrega, será no dia 7 de abril. A entrega, né? Mas eu já vou disponibilizar dia 31. Dia 31 eu posso fazer o seguinte, eu termino o ponto 6 e dou uma revisadinha explicando o que é que eu quero de cada questão, aí vocês respondem a questão que vocês quiserem, explicando como é para responder a prova. Já deixa combinado, daqui a 15 dias.
tá? Eu vou, semana que vem, como eu não tenho aulas, aí eu vou aproveitar esse tempo livre, como eu disse, para fazer um artigo, para mandar para algum evento, e ou o evento da Ampox ou do Comped, que eu vou mandar. Então, eu vou fazer o meu artigo, né? Reparem que o artigo é do tamanho TCC de vocês. Eu tenho que fazer uma semana para fazer, mas eu consigo fazer. No caso, se for para o Comped até dia 5 de abril, que tem que entregar o artigo. Então, gente, aí semana que vem eu faço a prova. Daqui a 15 dias a gente termina o ponto 6. Termina não, dá o ponto 6, que é o que está previsto no cronograma, e faz uma revisãozinha explicando. Inclusive é bom faça isso para não ter problemas, né? No caso da turma de vocês, eu acho que eu nunca lecionei, eu lecionei alguns alunos assim, inclusive tem orientantes de TCC, tem orientantes de grupo de pesquisa, de grupos de extensão, mas não em sala. Então é importante a gente passar a metodologia, explicar o que a gente quer que vocês coloquem na prova, como é para responder essa prova. Né? Tá certo? Tá combinado assim? Perfeito, gente. Então, a não ser que vocês tenham algumas questões, a gente pode encerrar nossa aula de hoje. Melhor, Jéssica, envie para o meu e-mail institucional, tá? emersonassis@aces.edu.br. Envie, porque o Moodle, ele, como você sabe, ele é um pouquinho complicado. Então, é melhor mandar para o e-mail institucional. Eu sempre respondo, no máximo em 24 horas, depois que o aluno manda, qualquer aluno, a gente dá a resposta, tá? Então, mande pelo e-mail institucional mesmo. Pronto, pessoal. Então é isso. Combinado. Meu boa noite a vocês. Se cuidem nesses períodos difíceis. Né? Daqui a pouco eu vou rezar meu texto. Vou pedir para que Deus ilumine vocês também, né? E que tenha misericórdia de todos nós. Então, boa noite. Não, Letícia, não se preocupe, não. A questão da chamada, como eu disse, vai ser feita exclusivamente através da atividade. Então, não vai ser feita com a participação. Além de tudo, já teve esse problema da questão do acesso à internet, né? De pedir autorização. Eu só estou fazendo a chamada pelas atividades, gente. Não dá para fazer pela participação aqui, efetiva, por um motivo bem simples. Pode ter problema de conexão, etc. Então, boa noite a todos e todas. Então, até a próxima, gente. Tchau, tchau.